aqui. A extremidade de uma fibra ótica adquire formato arredondado de uma microlente ao ser aquecida por um laser, acima da temperatura de fusão. A figura abaixo ilustra o formato da microlente para tempos de aquecimento crescente. Então, conforme o tempo aumenta, mais fica arredondado a fibra, tá certo? E ele te dá algumas afirmações aqui. Não posso esquecer da nota dele. A luz se propaga no interior da fibra ótica da esquerda para a direita. Então a luz vem daqui, tá? Paralela ao eixo. A fibra está imersa no ar e o índice de refração do seu material é 1,5. Então o índice de refração da fibra, que é tudo isso aqui, e ela está envolta ao ar, é 1,5. Tá certo? Vamos ler as afirmações aqui. 1. O raio da curvatura da microlente aumenta com o tempo crescente do aquecimento. Eu vou fazer as cores aqui. Vou começar com verde. Para cada tempo. T1, T2 e T3. Eu vou escrever de uma forma matemática o que é cada um. Tá? Isso é o símbolo, eu estou indicando que esse T3 é maior que o T2 e o T2 é maior que o T1. Porque é o tempo passando, né? Para ficar mais visível, talvez, para a gente. Eu acho que assim é mais visível. E ele está falando que conforme o tempo aumenta, o raio aumenta. Vamos verificar se isso é verdade ou não? Vou usar a mesma cor. T1, ele tem esse tamanho aqui, ó. Ele é uma esfera. Estou seguindo o desenho, tá? Isso é algo que você poderia ter feito na prova. Eu não consigo, minha mão não é tão boa assim para desenhar. Vamos desenhar T2. T2 ela é mais fechadinha aqui. Então ela fecha um pouco antes, né? Se a gente seguir aqui, ó, T2 vem para cá. E T3, ela é bem mais fechada, né? Eu vou tentar não tremer dessa vez aqui, ó. Isso. Mais ou menos isso. E o que é possível verificar olhando o desenho? Aqui é o centro da minha esfera 1, de raio 1, do T1, desculpa. Aqui eu tenho o raio da minha esfera 2. E aqui eu tenho o raio da minha esfera T3. E é visível, se você fizer isso na prova, que o raio não aumenta com o tempo, porque em T1, que o tempo é menor, o raio é maior. Então essa afirmação aqui é falsa. O raio, na verdade, eu vou escrever ele aqui embaixo. Raio 1, raio 2 e o raio 3. Opa, o que eu fiz? Eu fiz um 2. E o raio 3. Vamos escrever isso com a forma matemática, como eu disse. O raio 1 é maior que o raio 3, raio 2, que é maior que o raio 3. Então essa afirmação 2 é falsa. Vou escrever falsa aqui. Quer dizer, o que eu escrevi aqui é verdadeiro. O que é falso é essa afirmação aqui. Então essa aqui é falsa. 2. A distância focal da microlente diminui com o tempo crescente. Mesmo esquema, o tempo aumenta, ele quer saber o que acontece com o foco. A distância focal é o R dividido por 2, de uma lente côncava, né? Desculpa, uma lente esférica. Então, se a gente perceber que o raio ele diminui com o tempo, essa afirmação, diminui com o tempo, também faz sentido. A gente pode escrever isso para ficar mais detalhado, né? Eu vou usar a mesma cor para indicar cada um. O F1 é o R1 sobre 2. O F2 é o R2 sobre 2. E o F3 é igual a R3 sobre 2. Como é diretamente proporcional, a relação é a mesma para o raio. Então, o foco, a distância focal diminui com o tempo. O tempo aumenta, ela está diminuindo. Essa é verdadeira. Vou escrever de verde aqui, ó. Essa aqui é verdadeira.
Então, durante a prova, qual você já poderia eliminar, né? A gente concluiu aqui que a segunda afirmativa é verdadeira. A gente poderia eliminar qualquer uma que tenha a letra A1. Então, essa aqui não é. Essa aqui tem A1, não é. A gente já elimina e tem a chance de acertar. A nossa chance de acertar essa questão é muito maior, caso você precisasse chutar ela. Mas no caso aqui você não vai precisar, porque a gente está fazendo ela bem detalhada. E quando você tiver uma chance de fazer qualquer outra questão envolvendo lente, você vai lembrar de alguma coisa daqui. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. Agora vamos olhar a 3. A 3, para os tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente. Então aqui entra uma revisãozinha. Deixa eu olhar minha folha aqui, que eu fiz um esqueminha que pode ser mais interessante para a gente aqui. Vamos olhar a lente. Vamos olhar para as lentes. Que tipo de lente que é essa, certo? Essa é uma lente plano-convexa, tá? É uma lente plano-convexa. Eu vou deixar ela mais bonitinha aqui, para o desenho ficar legal. Só que esse plano dela é um pouco estendido, né? Porque é a microfibra, é a fibra ótica, no caso. E tem uma propriedade de que quando a luz ela colide, né, com essa lente plano-convexa, ela converge, mas ela só vai convergir se o meio que ela tiver tem o índice de refração menor do que o dela. O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. O N da lente, do polividro, tem que ser maior que o N do ar. E aqui eu tenho o N do ar. Para acontecer isso, se fosse o contrário, se o índice de refração da lente fosse menor que o de fora, vamos supor que isso aqui, ó, é uma lentezona, tá? E tem um buraco de ar que faz exatamente o mesmo desenho de uma lente plano-convexa. Vou tentar ficar mais bonitinho isso aqui. Ó, já tá para dar uma ideia aqui. Então imagina que agora, em vez de a lente estar imersa no ar, como eu desenhei nesse primeiro caso, ela seja um buraco de ar, uma bolha de ar, que tem o desenho de uma lente plano-convexa e ela está imersa no vidro. Quando essa luz colidir, né, eu vou falar colidir para ficar mais fácil de entender, ela entrar em contato com essa bolha de ar, ela não vai convergir, ela vai divergir. Lembrando que quando eu falo divergir e convergir, quando eu falo divergir, eu estou espalhando ela está se espalhando para todo lado, e quando eu falo convergente, ela está indo para o mesmo ponto. Todos esses raios de luz estão convergindo para o mesmo ponto. Isso para o caso contrário, né? Isso aqui para quando o N... Eu vou escrever isso, acho que de uma forma melhor. O N da lente, porque aqui a lente não importa ser de vidro, e nesse caso ela converge se ela for maior que o N fora. E aqui o N da lente é menor que o N fora. É só essa definiçãozinha aqui que eu queria relembrar. Porque ele está afirmando que ela é convergente. Se a gente olhar nossa lente aqui, ó, vou usar da mesma cor, hein? Nossa lente, ela é isso aqui, ó. Pode ser qualquer um desenho, tá? Eu tô pegando aqui Ela é uma plano-convexa, e ela está imersa no ar, como ele disse aqui na nota. Ela está imersa no ar, e o índice de refração do material da fibra é 1,5. O do ar, por definição, a gente lembra que é 1. Então, o nosso caso é esse aqui, ó. E ela está realmente convergindo. Então, essa afirmação aqui, a terceira, é verdadeira também. Então, a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, a resposta correta é a letra E. Tá certo? Eu fiz essa questão, acho que de um jeito mais detalhado possível. Eu acho que eu não esqueci de falar de nada. Eu comentei da lente,
comentei do raio do foco, né? A gente conclui aqui o tamanho do raio pelo desenho, pelos tracinhos, se a gente extrapolar eles, a gente consegue descobrir que o raio ele diminui com o tempo, como a gente viu aqui na 1. A gente, sabendo o raio, a gente descobriu a distância focal, tá certo? E a gente também, com a condição, com essa propriedade de lente, que eu tive que dar uma relembrada aqui, a gente consegue concluir quais são as falsas, quais são as verdadeiras, tá certo? Então é isso. A gente também não pode esquecer dos termos de convergência e divergência, porque aqui ele fala convergente, era bom a gente lembrar, ou até relacionar do dia a dia, o que é algo que converge e o que é algo que diverge. Mas eu tenho certeza que, conforme você vai estudando aí, você está revisando essas suas questões agora, você não vai esquecer, tá bom? Então eu deixo de indicação aqui, para você assistir mais alguma coisa e relembrar mais alguma